santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Boa noite, ouvintes da Rádio Web Estação da Luz. Mais um programa dessa noite de 2 de julho de 2021. Iniciaremos com a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, segundo, o meu reino não é desse mundo, o item 4, a realeza de Jesus. Que não é deste mundo, o reino de Jesus todos compreendem, mas também na terra não terá ele uma realeza? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, acende a primeira plana numa ordem de ideias quaisquer. A todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer o rei, o príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza, oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que a que cinge a coroa real. Imperecível é a primeira, enquanto essa outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que por vezes amaldiçoam a outra. Esta terrestre acaba com a vida, a realeza moral se prolonga e mantém o seu poder.
governa sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso Rei dos que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse: sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Faremos a nossa prece de abertura, depois os comentários do trecho do Evangelho, item 4, do capítulo O Meu Reino Não É Deste Mundo, e depois versaremos sobre a temática da noite de hoje, a lição 133 do Caminho, Verdade e Vida, Hegemonia de Jesus, na psicografia de Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Elevemos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, rogando a eles toda a paz, toda a proteção, toda a harmonia, toda a serenidade, toda a compreensão para o programa dessa noite, para todos aqueles que estão nos assistindo, encarnados e desencarnados. Estejamos de portas abertas de mente e coração para recebermos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina do Cristo, do Consolador prometido, a doutrina espírita. Agradecidos estamos por esta noite, rogamos também proteção a todos que fazem a Rádio Web Estação da Luz, os seus fundadores, os seus mantenedores, os seus colaboradores leais e sinceros, para que Jesus possa animá-los, fortalecê-los cada vez mais, fortalecendo a cada um dos cooperadores dos diversos pontos do Brasil e do mundo, que também se propõem na divulgação do Evangelho à luz da doutrina do Consolador prometido. E com essa prece, Senhor Jesus, agradecidos por este momento, iniciamos a nossa participação na noite. A mensagem do Evangelho que nos traz a referência sobre a realeza de Jesus, nos mostra que essa realeza, o título, é um título que é muito utilizado na Terra, mas o comentário aqui que está sendo trazido para nós é que todos os homens que trazem um conhecimento acima, além da humanidade, né, que ajudam a humanidade, colaboram com o progresso moral da humanidade, são considerados em algumas das suas áreas, rei, príncipe, filósofo, dos artistas, dos poetas, dos escritores. E a realeza de Jesus, que foi tão questionada, essa realeza ela é consagrada para toda a posteridade, porque ela não é fruto dos poderes temporais, nem dos interesses pessoais, nem de disputas egóicas, ao contrário, ela traz todo o poder de Jesus, oriundo do amor, oriundo da verdade, do bem, e que a humanidade, nessa caminhada tão longa, tem tido dificuldade de separar o joio do trigo, de saber realmente a missão de Jesus e da sua hegemonia no que diz respeito a trazer a verdade e fazer com que essa verdade brilhe sobre todos os interesses, sobre todas as ideias, sobre todos os valores que não condizem com os princípios do seu evangelho, que é amor e perdão. Nós vamos nos dirigir agora para a mensagem do Emmanuel, né? O comentário de Emmanuel em torno do Evangelho, e nós vamos localizar aqui o trecho do Evangelho, intitulado a lição 133 do livro Caminho, Verdade e Vida, Hegemonia de Jesus. E a citação é de João 8:58. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, nós vamos encontrar o texto do Emmanuel comentando essa afirmativa do Cristo, citada no Evangelho de João. Que é impossível, diz o Emmanuel, localizar o Cristo na história,
à maneira de qualquer personalidade humana. A divina revelação de que foi emissário excelso e o harmonioso conjunto dos seus exemplos e ensinos falam mais alto que a mensagem estável dos mais elevados filósofos que visitaram o mundo. E aí nós vamos ver aqui no livro A Caminho da Luz, exatamente na Gênese Planetária, primeiro capítulo dessa obra, vai nos trazer essa referência dessa grandeza espiritual, onde Emmanuel diz para nós que, que no lugar, o que é dado saber, né? Aquilo que é permitido, até ele, como espírito, saber, ele diz que Jesus pertence a essa comunidade de espíritos angélicos, de seres perfeitos. Ou seja, ele está, essas informações são oriundas das tradições, dos arquivos do mundo espiritual. E vem para nós explicar toda essa comunidade, essa gênese dessa comunidade de espíritos puros, eleito pelo Senhor Supremo do Universo. E as mãos que conservam as rédeas, o governador espiritual do nosso orbe, foi confiado ao Cristo de Deus. Mas o próprio Emmanuel comenta aqui o que ele cita nessa mensagem, colabora também com o que está contido aqui também no A Caminho da Luz, mostrando também a dificuldade dos próprios homens de ciência de acatarem essas verdades do Evangelho, né? Então, Jesus traz essa mensagem divina e essa mensagem não é bem entendida e não é bem compreendida. Por isso que nós vamos encontrar o Emmanuel falando aqui, olha, que antes de Abraão, ou precedendo os grandes vultos da sabedoria e do amor na história mundial, o Cristo já era o luminoso centro das realizações humanas. De sua misericórdia, partiram os missionários da luz, que, lançados ao movimento da evolução terrestre, cumpriram mais ou menos bem a tarefa redentora que lhes competia entre as criaturas, antecedendo as eternas edificações do Evangelho. Prepostos do Cristo, todos eles foram missionários, esses seres que se espalharam pelas diversas culturas, pelas diversas civilizações da Terra, foram escolhidos pelo próprio Cristo como prepostos do Evangelho. Porém, o Emmanuel coloca para nós, e nós vamos encontrar também Humberto de Campos falando para nós, em Cartas e Crônicas, lá naquele diálogo, que ele vai fazer vai ter um encontro com o espírito de Sócrates, né? Mostrando aí o quanto que esses grandes pensadores, reverenciados aqui na Terra, esses prepostos do Evangelho, eles cumpriram em parte a tarefa que lhes foi confiada. Porque eles não eram a luz, a essência pura da luz, a verdade consubstanciada nesse sol que Jesus representa. Então, cada um recebeu uma tarefa no movimento evolutivo. Porém, nessa tarefa redentora, nem todos saíram vitoriosos, né? Nem todos. E nós vamos buscar aqui no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar lá na introdução trechos que colaboram nesse sentido, mostrando aqui também a presença de Sócrates, de Platão, a doutrina de Sócrates e Platão, né, que vieram como prepostos do Evangelho, né, no item 4 da introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, nesse item, nós vamos encontrar o comentário aqui de Kardec falando que, de fato, haver Jesus conhecido a seita dos essênios, por errôneo concluir que ele viera aprender com eles. De jeito nenhum. Aí ele vai dizer que ele já veio pronto, né? Aí ele vai dizer que as grandes ideias, elas vieram, elas são assentadas na verdade. E coube a alguns espíritos assumirem essa tarefa, como o Emmanuel está colocando aqui.
os missionários que partiram com a missão de lançarem-se num movimento evolutivo da Terra. Mas aqui na introdução está falando para nós que essas presenças na Terra, Sócrates, como Cristo, ele não escreveu nada, mas ele também teve uma morte criminosa, foi vítima do fanatismo, foi atacado na essência das suas virtudes, na hipocrisia, né, do farisaísmo da época. E Platão, nós vamos encontrar o próprio Humberto de Campos colocando, e aqui a presença citada na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, um resumo da doutrina de Sócrates e Platão, e eles não foram, como Sócrates não escreveu nada, os seus discípulos alteraram, não cumpriram fielmente, muito embora a gente reverencie o Platão, o Aristóteles e tantos outros que foram os discípulos do mestre, né, do Sócrates, que surgiu como um mensageiro de Jesus, preposto para ajudar a humanidade nas grandes ideias que adviriam com o Evangelho, ou seja, a ideia da alma encarnada, a ideia de que a alma se perturba aqui na Terra, a ideia de que nós temos um corpo e nós temos uma alma, a ideia de que nós respondemos pelos nossos atos, a ideia que a alma é imaterial, que a morte não acaba, são ideias que estão lá contidas na doutrina socrática e platônica, e que não é paganismo dizer que eles antecederam, eles trouxeram, como diz aqui na introdução, eles trouxeram os princípios do cristianismo, eles foram prepostos de Jesus. Mas o Emmanuel está colocando aqui para nós, que, prosseguindo, e essa localização histórica de Jesus recorda a presença pessoal do Senhor da vinha. Ele sim, o enviado de Deus, ele, tutor amoroso e sábio, veio abrir os caminhos novos e estabelecer a luta salvadora para que os homens reconheçam a condição de eternidade que lhes é própria, mostrando o nosso processo evolutivo, as nossas vidas e vindas, a necessidade de plantarmos, colhermos, o princípio do livre-arbítrio, mostrando também que ele, Jesus, é o governador espiritual do orbe, é a grandeza da virtude, da verdade, da pureza, e que a moral contida no seu evangelho é a moral redentora, é aquela que, na prática, vai nos ajudar a resolver todos os problemas humanos. Na entrevista de Humberto de Campos, com o espírito de Sócrates, narrado na psicografia de Francisco Cândido Xavier, Irmão X, contida lá em Cartas e Crônicas, o Sócrates fala, quando ele pergunta se ele deseja mandar alguma coisa para os homens da Terra, ele diz que os homens da Terra já possuem tudo, porém, eles, o Sócrates diz, não aceitam a verdade pura e cristalina, mataram o Cristo, e, claro, mataram Sócrates também, condenando foram condenados pela verdade, foram condenados pelos princípios éticos, morais, espirituais, pela lei de evolução que ali continha, cada um conforme suas obras, mostrando que o bem é o bem, a verdade precisa ser dita, mesmo que custe um testemunho do nível que fora dado o Cristo na sua entrega absoluta pela evolução da humanidade, que fora entregue pelo Sócrates a sua vida, 400 anos antes de Jesus, para trazer os princípios da moral, os princípios da ética, preparando o planeta na área da ciência para que a humanidade pudesse também estar receptiva ao Evangelho do Cristo. Aí o Emmanuel diz, os filósofos e amigos ilustres da humanidade falaram às criaturas, sim, falaram, revelando em si uma luz refratada. Quer dizer, não é a luz, não é o sol, não é a luz na sua inteireza, uma luz refratada.
como a do satélite que ilumina as noites terrenas. Os apelos desses embaixadores dignos e esclarecidos são formosos e edificantes, todavia nunca se furtam à mescla das sombras. Ou seja, colaborando aqui com o que consta lá nessa mensagem, colaborando com Humberto de Campos em Cartas e Crônicas, colaborando com a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec, né, mostrando que a vinda do Cristo é totalmente diferente e o Cristo consubstancia a presença divina, do amor e a fonte de toda a verdade. É o sol, como diz o Emmanuel, que resplandece, né? E um dia nós vamos entender o que tudo isso representa, né? Um dia nós vamos compreender. O Cristo não negociou, o Cristo não precisou falar, misturar as coisas da terra, confabular com os interesses da terra, sejam as disputas de ordem política, partidária, religiosa, familiares. Em todos os temas, o Cristo nos legou a lição pura e cristalina, a verdade que mexeu, a verdade que desconstruiu a zona de conforto de muitos, por isso foi tão maltratado, foi odiado, foi perseguido, criminosamente julgado, morto, maltratado, né? Então, mostrando aqui que as instituições da Terra, mesmo avocando as leis, elas são perigosas para o espírito reencarnado, né? Porque, em nome da lei, muitos crimes hediondos já foram praticados contra pessoas inocentes, puras, como Jesus é o único na pureza e na grandeza, mas muitos prepostos tiveram também que oferecer sua própria vida no sacrifício de partículas dessa verdade, na contribuição do processo evolutivo da humanidade. Então, Jesus veio, né, e a sua vinda deu cumprimento à lei e aos profetas, mostrando que essa nossa relação com a lei, ela está gravada, a lei divina, na nossa consciência. E todas as vezes que nós ferimos a lei divina, nós estamos ferindo a nós mesmos, nós estamos ferindo o nosso ser, nós estamos adquirindo corpo de dor, nós estamos adquirindo sofrimento, nós estamos adquirindo karma pessoal, profissional, familiar, né? Então, a chegada do Cristo veio resumir todo o decálogo no amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Mostrando que o nosso coração é exatamente a essência da virtude divina, né? E que é o primeiro mandamento, e que Jesus veio mostrar para nós que é pelo amor, que é por amor, que a humanidade um dia vai se redimir, que a humanidade encontrará o seu repouso, né? O nosso Cristo é a mensagem, como diz aqui o Emmanuel, é o sol que ilumina, que aquece o nosso frio das ilusões, o frio da dor, o frio do desespero. E o Cristo, com seu amor incondicional pela humanidade, está sempre enviando à Terra os seus mensageiros. Antes da sua chegada, ele enviou os seus prepostos, que em diversas paragens do orbe terrestre estavam ali reencarnados, lançando as bases da ética, da moral, da virtude, dos princípios das leis de Deus. Porém, o Kardec vem nos falar, né, da presença de Jesus na Terra. Ele não é um rei qualquer, não é um legislador qualquer, não é um homem qualquer. Ele traz consigo a autoridade da sua palavra, do seu verbo divino. E por isso ele é aquele que vem trazer toda a grandeza, toda a pureza, toda a renovação moral, em que aproximar os homens do coração de Deus através do amor,
aproximar os homens uns dos outros pela fraternidade, né? E que pela fraternidade, pelo amor, pelo respeito, nós estaríamos realmente ajudando a construir o reino de Deus na Terra. Mas com as bandeiras levantadas dos partidos da intolerância, dos grupos, sejam eles de que ideologia for, não cabe, não cabe no guarda-chuva do amor crístico, né? Todos esses movimentos são dignos, mas andam longe de atenderem ao chamamento do amor, o amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? O amor, o perdão, e mostrando que os espíritos superiores, eles compreendem, porta dentro da alma, a grandeza da tarefa, a grandeza da missão e da responsabilidade que são confiadas. E por isso esses prepostos, esses seres que aceitaram esse movimento evolutivo na área filosófica, científica, religiosa, artística, em todas as áreas do conhecimento humano, eles vieram, eles participam do programa do próprio Cristo, né? E são mensageiros do Cristo para espalhar a luz da verdade, a luz do bem, e ajudar a renovar esses princípios do seu evangelho para que a humanidade não venha a dizer, a reclamar que não tem a quem seguir, que não tem o caminho, não tem a bússola, né? Por isso, o Evangelho segue para nós, e a hegemonia de Jesus é uma hegemonia diferente, ela não é terrena, ele não veio com a espada na mão para lutar com os poderosos da terra, mas ele veio com a força do amor, a força de todas as virtudes, de todas as virtudes que não vieram, ele não veio conquistar aqui na Terra, ele já veio puro, limpo, puro, perfeito, para nos ensinar a sermos seres humanos melhores, para nos ensinar também, nesse planeta escola, a nos instruirmos a cada dia, a cada reencarnação, a cada ida, a cada vinda, nós vamos aprendendo a caminhar para dentro de nós, lá com o princípio socrático, 400 anos antes de Cristo, lá escrito no Templo de Delfos, o conhece-te a ti mesmo, né? Tarefa ainda tão difícil, porque nós ainda, o nosso movimento está muito mais para fora, a nossa humanidade, para querer conhecer o outro, para conhecer o mundo externo, o mundo exterior, e muitas vezes a nossa intimidade, o nosso eu, a nossa sombra, a nossa fragilidade, a nossa pequenez, a nossa virtude, os nossos defeitos às vezes não são conhecidos por cada um de nós. Os outros identificam e nós não reconhecemos. E como é que nós vamos fazer a mudança? Entendermos realmente essa grandeza do Evangelho. A hegemonia de Jesus é para nos ensinar também. E ele está convidando a cada um de nós para fazer o movimento para dentro, para que a gente possa um dia entender quem ele foi, quem ele é, o que ele veio fazer, a grandeza da sua missão, né? Do nascimento até a sua morte, né? E com isso, mostrando também que nós temos as responsabilidades que estão postas nos nossos dias. E assim, a vida do Cristo aqui na Terra é uma lição, uma carta viva, né? É uma carta viva do seu Evangelho. E a lição também de que nós precisamos aprender a usar a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio, para não estarmos aí cometendo os grandes enganos, que como muitos homens se comprometeram enormemente com o seu livre-arbítrio, condenando as pessoas que estão aí no caminho da luz e da verdade, como condenaram Jesus na sua grandeza, na sua hegemonia, no seu esplendor, na sua na grandeza da sua misericórdia. Tão pouco entendido, tão pouco compreendido. Partiu da terra pelos braços da cruz, julgado como um homem comum,
aquele assim, não merecedor de nenhuma, de nenhuma defesa, né? Tantas acusações a um homem que só amou, né? Um homem que só é perdão, que só nos ensinou o bem e a verdade. E nós ainda estamos muito distantes de compreendermos a hegemonia de Jesus. E essa hegemonia, quando nós aceitamos essa hegemonia, nós vamos entendendo também a nossa pequenez, né? Perante o Mestre, a sua partida na Terra, né? Como é a hegemonia de Jesus, como se compreender tudo isso se ele parte na Terra como um vencido, como um culpado, violentado, combatido, né? Mas a grandeza de Jesus está na verdade. A grandeza de Jesus está na solidão do seu testemunho, na fidelidade ao Pai, no dever cumprido, né? E quem ficou por aqui na época tramando, falseando, julgando, apedrejando, caluniando, maltratando, espancando, contraíram grandes dívidas para as reencarnações futuras. E o Cristo brilha na sua hegemonia, com a sua voz, com a sua palavra, com o seu evangelho, com o seu exemplo, com o seu silêncio, e nos convida também a confiarmos no poder do bem, no poder da verdade, no poder do amor, entender que a humanidade está em marcha ascensional e que o planeta em que habitamos, todos nós estamos indo e vindo para aprendermos as lições que se fazem necessárias na aquisição das nossas próprias virtudes, pertinentes ao projeto evolutivo de cada um de nós. Saibamos ser valorosos no projeto de redenção, a cada um conforme suas obras, disse Jesus. E a sua hegemonia, que não foi entendida aqui na Terra, ela brilha no mundo espiritual. E por isso Jesus, a Mãe Santíssima, a família sagrada de Nazaré, os símbolos do cristianismo, que às vezes são tão desprezados pelos intelectuais da Terra, pelos homens de ciência, por aqueles que se sentem os grandiosos donos dos saberes da Terra. Jesus brilha, brilha, brilha e espera que essa humanidade um dia desperte para o seu amor. Que ao chegarmos na Terra, a gente não esqueça que viemos aqui e vamos voltar e vamos dar conta de cada palavra, de cada atitude, de cada julgamento. Por isso, a mensagem é oportuna e nos mostra que nem os grandes prepostos escolhidos pelo Cristo para alicerçar as bases do seu evangelho na Terra, nem eles escaparam dos deslizes e das meias verdades. Então, chamamento para nós, firmeza no Evangelho. O Evangelho como bússola, como roteiro, entendendo porta dentro da nossa alma que Jesus é o nosso guia, o nosso modelo, o nosso mestre, o nosso amigo incondicional, o pastor das nossas almas. Chegando ao momento final, nós vamos nos preparar para a nossa prece, agradecendo ao Mestre Jesus pelas bênçãos com que fomos envolvidos nesta noite, rogando a Ele o bálsamo do consolo, o bálsamo da fé, o bálsamo da esperança. Que Jesus possa nos visitar nessa noite através dos seus mensageiros, levando o conforto, a cura, o alívio, o reforço, a alegria de viver, levantando os caídos. E assim nós vamos dizer para ele, com aquelas palavras de São Francisco: Senhor, fazei de todos nós instrumentos da vossa paz. Onde houver ódio, Senhor, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, Senhor, que eu leve a fé.
Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Ó Divino Mestre, não permita tanto que eu seja consolado, mas que eu possa consolar, que eu seja compreendido, mas que eu possa compreender. Porque é dando que se recebe, Senhor. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que renascemos para a vida. Perdoa, Senhor, as fragilidades do nosso espírito. Alimenta o nosso espírito nessa noite, Senhor. Esperança, de alegria, de fé. E que amanhã, Senhor, ao despertarmos, possamos acordar cada vez mais melhores e mais comprometidos com o que assumimos com Deus. Bendito seja a sua hora, bendito seja o teu santo nome. Gratidão, rogamos toda a proteção também para os ouvintes, encarnados e desencarnados, e para a Rádio Web Estação da Graças.